Fala, meus queridos, beleza? Vamos dar continuidade, ó. A gente vai falar hoje de um dos temas que faz a gente entender bastante a crise do sistema colonial no Brasil e a transição para o período imperial. Também vamos fazer uma divisão em duas partes, pela condição de que tem duas logísticas nessa transição, das rebeliões nativistas e dos movimentos de emancipação ou emancipacionistas, tá? Então, esse contexto, a gente está no século XVIII, e o século XVIII já é marcado pela crise da mineração, do ciclo da mineração, é marcado pela crise do ciclo açucareiro, tá? A metrópole portuguesa está muito mal das pernas financeiramente, ainda não se recuperou da União Ibérica e contraiu muitas dívidas com a Inglaterra. A Europa já começou um processo na Revolução Industrial, do qual Portugal não acompanhou. O processo de urbanização está crescendo na Europa e Portugal está ficando aquém de todas essas potências, principalmente a potência britânica. Fora isso, nós temos num contexto bem maior uma influência muito grande do iluminismo, e o iluminismo vai ser um dos panos de fundo do que está acontecendo na Europa e do que vai acontecer aqui no Brasil, inclusive um ideário influenciador dos movimentos de emancipação. A grande diferença dessas rebeliões nativistas para os movimentos de emancipação, primeiro leva em conta a ideia de que no movimento de emancipação você já tem uma ideia de nação. Está sendo construída pela primeira vez a ideia de nação, a ideia de Brasil, e uma ideia de a gente se separar de Portugal de forma definitiva. Uma busca de uma autonomia muito maior, muito mais ampla. Diferente das rebeliões nativistas, que queriam resolver problemas locais, principalmente pela condição de não se verem como nação. Agora, existe uma leitura, né? A história permite isso, sempre novas leituras sobre os fatos, de que a revolta de Beckman pode sim ser considerada, dentro em breve, e alguns historiadores já consideram da nova história, como a primeira revolta de emancipação, porque ela envolve o Maranhão e o Pará. Então ela envolve a ideia de unir essa região. Não seria uma revolta apenas do Maranhão. Então é uma nova leitura sobre essas rebeliões nativistas. Eu vou começar aqui pela Guerra dos Mascates por causa da logística que eu montei na lousa. Mas vocês em casa, quando vocês forem fazer a leitura da apostila, vocês podem começar pela rebelião nativista que você quiser. Por quê? Porque uma não vai interferir na outra. Porque como elas são locais, elas não têm uma ligação direta, tá bom? A rebelião da Guerra dos Mascates, que acontece em Pernambuco, o contexto é a zona açucareira. Pernambuco foi a capitania brasileira que notoriamente foi marcada pela produção de açúcar e que teve a forte presença holandesa, Batava, aqui no século XVI, no século XVII. Mesmo na União Ibérica, os holandeses ficaram bastante tempo em Pernambuco sob a administração do conde Maurício de Nassau. Só que quando os holandeses foram expulsos na insurreição pernambucana, quando os holandeses vão expulsos e a Companhia das Índias Ocidentais holandesa é expulsa do território de Pernambuco, ficou bem claro a divisão social entre os senhores de engenho tradicionais, que receberam muita ajuda financeira da Holanda, empréstimos, e que a Holanda comprava o açúcar diretamente deles, e eles residiam em Olinda. Até hoje tem uma disputa, né, territorial, cultural, econômica na região. Olinda ser Recife Antiga. E você ter os comerciantes, que eram uma nova classe ascendente em Recife. E esses ascendentes comerciantes eram chamados na região de mascates, comerciantes ambulantes. É bom lembrar que aqui no Brasil nós não tínhamos um sistema bancário como nós temos hoje, né? E nós éramos uma colônia de exploração, nem tem um banco oficial. As moedas dos pagamentos eram in natura.
com produtos, e nós não tínhamos sistema métrico, a gente já trabalhou isso aqui na aula anterior, e isso fazia com que os pagamentos também não fossem regulares, tá? Então as pessoas compravam para pagar em um dado momento, mas não havia tipo um dia de pagamento, porque não havia um dia de se receber o ganho. Então isso fazia com que muita gente comprava para depois pagar sem essa data certa. Era comum que os senhores de engenho começassem a acumular dívidas e que não fossem cobrados por essa dívida por exercer influência local. Aqui no Brasil, a estrutura administrativa colonial deixava bem claro que a elite brasileira era proprietária de terra. E quem eram os proprietários de terra em Pernambuco? Os senhores de Olinda. Então eles eram os políticos protegidos, porque eram eles que criavam as leis, eles não iam à justiça, porque praticamente a justiça não tocava nesses senhores. Nós tínhamos a ideia do pátrio poder, eles têm um controle sobre a região, eles mandam naquela região, e os comerciantes de Recife estão subordinados, em termos sociopolítico, economicamente, a eles. Mas eles são um grupo ascendente, querem receber esse valor, não conseguem. As dívidas vão se acumulando, cada vez mais vai se tornando uma elite decadente, a elite de Olinda, financeiramente falando, mas não muda, o cenário político não muda. Então a pressão política de Recife e a nova condição econômica, o novo mapa econômico com a saída dos holandeses e a disputa com o açúcar que a Holanda produz nas Antilhas, fez com que esse grupo comerciante de Recife ganhasse força, chegasse até a fazer parte da Câmara Municipal de Olinda, antes da condição da guerra. Mas quando eles começaram a fazer parte de Olinda, eles eram em um número reduzido e eles não conseguiam tomar as decisões finais. Até que eles ganharam espaço e conseguiram criar uma autonomia determinando a criação da Vila de Recife, tá? E quando Recife virou a condição de vila, ela ganha autonomia em relação a Olinda. Eles não dependem mais dos senhores de Olinda. Eles não estão presos ao sistema que antes era tão marcante na região. Então, o grupo de Olinda, que está enfraquecido, vai tomar as rédeas para as vias de fato, já que não conseguem se sustentar economicamente e estão perdendo força política, vão partir para o conflito armado, tá? Liderados pelo Bernardo Vieira Melo, eles vão atacar Recife, tá? Recife resiste, haverá intervenção do rei de Portugal, o grupo de Olinda é derrotado, expulso de dentro de Recife, e Recife ganha a condição de vila, de autônoma, e começa a prosperar em relação a Olinda, que fica cada vez mais decadente, apesar das influências sociais terem sido mantidas por longos períodos do século XVIII, tá? O século XIX já é marcante a distinção dessa ascensão de Recife e a manutenção daquela elite, muito mais pela questão da herança patriarcal e de posses de terra do que pelo poder político e econômico na Guerra dos Mascates, tá? A gente pode considerar que Recife é vencedora dessa guerra em vários aspectos. A autonomia, ela venceu, ela resistiu militarmente e consegue aí a sua ascensão econômica. No caso do Maranhão, que envolve aí também a região do Pará, uma questão estratégica, o governo português deu ao Maranhão a estrutura de uma companhia de comércio, que a gente chamava de Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Ela foi arrendada por um grupo do qual ela tinha um monopólio na região. Ela comprava os produtos que eram, né, matéria-prima, era responsável para abastecer a região com produtos importados, só ela tinha esse acesso, e havia um acordo de que ela forneceria uma cota de escravos anual para suprir a necessidade da região. Só que a questão escravista não estava só na vinda desses escravos, que eram caros para a região. Tinha a ver também com o fato de que os jesuítas eram influentes na região do Maranhão, e os jesuítas
se opunham ao sertanismo de contrato, a se entrar dentro da mata para caçar essas tribos indígenas e para pegar escravos. E o alvará que o rei cria em Portugal protegia os jesuítas, tá? Fazia com que a elite da região ficasse extremamente revoltada, porque ela não consegue se livrar da Companhia Geral de Comércio, que mantém o monopólio. E quando você tem um monopólio comercial é bem claro, né? É bem fácil a matemática. Essa Companhia Geral de Comércio ela vai comprar barato essa matéria-prima, você não tem a quem negociar, você só pode vender a ela. E ela vai te fornecer todos os produtos importados e manufaturados a preços bem maiores, também não tem concorrência, ela controla essa situação e não cumpre essa cota de escravos que ela prometia, que era a responsabilidade dela. Quando ela fornecia esses escravos, fornecia inclusive uma cota de escravos às vezes doentes ou velhos, não eram interessantes para o grupo do qual ela negociava. Havia pressão dos jesuítas, então foi montada uma junta, um grupo elite, uma elite da região do Maranhão e do Pará, se reúnem, tá? Nomeiam uma junta governamental, conseguem inclusive expulsar o governador do Maranhão, que vai se isolar no Pará com suas tropas, e lá ele até tenta um acordo, tá? O líder dessa junta vai ser o Manuel Beckmann, e esses irmãos Beckmann, o irmão dele vai ficar preso, né, durante a revolta. O Manuel ele consegue juntar um grupo de pessoas, de revoltosos contra o governo da Companhia Geral, tá? E ele se isola no Maranhão, o governador. Desculpa, se isola no Pará. No Pará ele tentou um acordo de que se os revoltosos abandonassem as armas, ele ia dar um perdão geral, uma anistia, e aceitava negociar as novas regras da Companhia de Comércio. Só que essa junta governamental quer mais. Ela não quer só negociar, ela quer o fim do monopólio comercial, ela quer a expulsão dos jesuítas, ela quer um novo governador, tá? E eles achavam que aquele governador que está isolado no Pará não seria suficiente para resolver as suas intenções. Então eles decidem, na junta, mandar o Manuel Beckmann até a corte portuguesa para conseguir um resultado mais efetivo. Ele consegue uma audiência com o rei de Portugal. O rei de Portugal, em resposta à exigência dessa junta governamental, porque esse é um crime gravíssimo, né? Você é uma colônia de exploração e um grupo membro da colônia de exploração está se levantando contra a ordem metropolitana. Isso é crime de lesa majestade, é crime grave de pena de morte, tá? Então o governo vai aceitar, o governo português, fazer uma certa negociação, enviando um novo governador. Mas esse novo governador, que vai assumir o Maranhão, ele vem com o propósito de bater de frente com os revoltosos, tá? Ele não consegue pegar o Manuel Beckmann inicialmente, mas ele pega um afilhado dele, o Lázaro, e não é o nosso Lázaro de biologia, tá? E através desse afilhado, ele acaba conseguindo que esse afilhado entregue onde Manuel Beckmann estava, e em troca de delação premiada, e pegue, o Manuel Beckmann é morto junto com outro líder, e a morte dele esvazia a revolta, tá? E esse esvaziamento vai facilitar com que o governo retome o controle da região, apesar de que, sim, o governo português vai rever essa questão do monopólio, tá? O novo governador veio, mas não veio para atender os interesses dos revoltosos, tá? Os líderes foram punidos com a morte e os restantes foram anistiados, mas a morte do Manuel Beckmann, principalmente, serve como um alento para o Estado português, mas serve como um aviso para os revoltosos de que, se levantarem mais uma vez, ele não vai matar só os líderes. A revolta perdeu força, os jesuítas já estavam perdendo também força naquele contexto do século XVIII, do século XVII, por conta da mudança de perfil político, está surgindo o ideário iluminista, ele vem com a ideia de Estado laico, mas os jesuítas ainda conseguem se manter por mais tempo na região
tá, do Maranhão. Mas, como ele disse, no século XVIII a tendência é que a ordem jesuíta perca força, até que a vinda do Marquês de Pombal expulsa os jesuítas definitivamente, oficialmente, do Estado brasileiro. Tá? Na Guerra dos Emboabas, você tem uma disputa territorial em torno do ciclo da mineração. Primeiro que quem viaja pelo Brasil nota que nós temos as nossas fronteiras muito entre os estados muito fragilizadas, geralmente. É fácil você passar de um estado para outro sem postos de fiscalização muito severos. Muitas vezes você tem só uma demarcação, né? Uma linha que determina que você passou de uma cidade para outra, de um estado para outro. E isso hoje, tu imagina no século XVIII, no início do século XVIII, como essas demarcações eram frágeis, nós não tínhamos um controle daquela região e foram encontradas jazidas de minérios de ouro, de esmeraldas. Principalmente esse contexto da Guerra dos Emboabas é aquela primeira fase do ciclo da mineração que a gente chama de ouro de aluvião, que é aquele ouro que era encontrado nos rios, muito fácil de ser retirado e que rapidamente povoou aquela região. A gente viu na nossa aula de ciclo da mineração que quem geralmente encontrou esses minérios para exploração dentro do ciclo da mineração foram os grupos ligados ao sertanismo de contrato, né? Grupos que foram responsáveis pelas bandeiras. E esses bandeirantes, a gente viu que eram figuras marcadas por não terem obediência ao rei, à lei, nem à igreja. Não tinham L, seguem seu preceito moral, não têm respeito à coroa metropolitana, porque eles não têm ligação com o rei, e não são figuras de respeitabilidade diante do clero. Então são figuras que eram difíceis de serem controladas. Mas a gente viu no ciclo da mineração, e não custa nada lembrar, porque é importante para o contexto aqui da Guerra dos Emboabas, que eram pessoas sem posses. Então rapidamente se descobriu que eles tinham encontrado esses minérios, essas riquezas, e eles vão ser perseguidos pelos os grandes latifundiários da região, geralmente portugueses, tá? E esses responsáveis por perseguição entravam com suas tropas atrás dos bandeirantes, e como eles eram pessoas de poder financeiro maior, entravam de cavalo, entravam bem arrumados, era marcante, era notória, era característico a diferença do perfil do vestuário do bandeirante e desse segundo grupo que entra para caçar o bandeirante. E como ele não era um homem do mato, que costumeiramente andava naquela região, ele vai ser chamado de Emboaba, que não só se referia à questão dele ser um forasteiro, mas também ele ser enfeitado. Era um nome indígena também para ave enfeitada, porque ele vinha com bem mais caracteres de vestuário do que o bandeirante, muitas vezes descalço. E apesar dos conflitos, entenda, tanto o bandeirante acha que aquilo que ele encontra é dele, como esse grupo, Emboaba, acha que a região é dele. Então nós temos duas figuras que se alegam donas da região, extremamente violentas e que vão resolver a situação através da violência. Então nós tivemos um episódio que ficou marcante na Guerra dos Emboabas, que foi o Capão da Traição, que mesmo um grupo encontrou minérios e quando estava tentando voltar com esses minérios, foi surpreendido pela tropa e mesmo entregando os minérios foram todos mortos. Então esses episódios que rotineiramente aconteciam de conflito na região de São Paulo, fronteira com Minas, algumas vezes até pegando o estado também de Goiás, se estendendo até aquela região, fez com que o governo português tivesse que fazer uma intervenção na região. Primeiro delimitando as fronteiras para tentar controlar a criação das estradas reais, a punição com prisão, expulsão do território brasileiro, tá? Ou até tornar aquele grupo que fosse pegue na condição de escravo, pena de morte, tomava-se todos os bens. Então as punições rigorosas e a nova fiscalização fez com que os emboabas
e os próprios bandeirantes procurassem uma outra alternativa. Em vez de disputar entre eles, o inimigo se tornou agora o próprio Estado. A prova disso é a revolta de Vila Rica, que não está diretamente ligada à Guerra dos Emboabas, mas está dentro do contexto do ciclo da mineração. O contrabando, que era muito forte na região, porque o ciclo da mineração ficou notória a diferença entre o Estado metropolitano e quem é brasileiro. Pela primeira vez ficou bem claro o que é a metrópole, o que é a colônia e principalmente o brasileiro, que até então não se percebia brasileiro, nota o impacto mais forte do pacto colonial. Porque o ciclo da mineração, o governo português vai ser bem mais rigoroso na questão tributária. Primeiro, por conta das dívidas que Portugal contraiu. A situação econômica forçava Portugal a tomar uma nova medida. Segundo, por causa da administração do Marquês de Pombal, bem mais rigorosa, que tinha uma intencionalidade de recuperação financeira da colônia, tornar a colônia brasileira mais produtiva. E essa carga tributária, essa mudança de comportamento, a intendência das minas, a demarcação das capitanias, as estradas, tudo isso fez com que o contrabando fosse, para muitos, a solução. A gente falou aqui no ciclo da mineração que o contrabando não trazia grande retorno financeiro, porque aqueles que compravam os minérios contrabandeados compravam a preços baixos, porque existia a delação premiada. Porém, o governo, para prevenir o contrabando, cria um novo sistema de tributos, que é a casa de fundição. Um local onde o ouro não podendo mais ser circulado, comercializado em pó ou em pedra, que era o seu estado natural, né? Não pode circular o ouro em estado natural e não pode refinar o ouro, transformar em pó onde o pessoal escondia, né? O pessoal contrabandeava o ouro em imagem, contrabandeava o ouro dentro de tabuleiros onde se vendia doce. Surgiu até a expressão, né, o santo do pau oco, porque eles faziam imagens bem grandes de madeira no estilo barroco. E esse estilo barroco era marcado pelo requinte das ornamentações. E essas imagens grandiosas eram preenchidas com ouro em pó. Difícil, né, de evitar o ouro em pó, porque ele pode ser facilmente escondido. E o governo, então, proíbe a circulação do ouro em estado natural ou em pó, para diminuir o contrabando. Temos a questão da delação premiada. E aí o governo cria a casa de fundição, um local onde esse ouro vai ser dado um selo a ele e um peso oficial. Só que o governo cobrava uma taxa sobre o peso da pedra de ouro que você entregava. E se descobriu que esse peso que ele cobrava não era o peso real. A gente entregava 4 quilos de ouro, vamos supor, e recebia em moeda 3 quilos. E se fosse ser descontado o peso que o governo alegou, era para ter sido devolvido 3.200. E essas 200 gramas que desapareciam, 400 gramas às vezes que desapareciam, ele alegava o quê? Impurezas. Na verdade, o governo encontrou uma maneira de extrair ouro através dessas casas de fundição. E começou uma disputa muito grande entre um minerador, um contratador, Felipe dos Santos, tá? Revoltado com essa carga tributária, e o responsável da região, Conde de Assumar. Acabou que o Felipe dos Santos assume a liderança de invadir essa casa de fundição e destruí-la, tá? Em Vila Rica, para que não fosse mais feita a cobrança, tá, sobre o peso do ouro. Só que foi notório, foi ele, a cidade sabia que tinha sido ele vai ser condenado à morte em praça pública, e isso encerra a revolta, mas não o desejo da elite na região da mineração de se levantar contra esse estado tributário e autoritário que Portugal se tornou muito mais notoriamente no século XVIII, tá? E a gente vai ver isso nos movimentos de emancipação. Então vamos dar aquele intervalozinho para você ir no banheiro, tomar água, tá certo? E voltamos já com os movimentos de emancipação, a nossa segunda parte aqui da crise colonial, beleza? Até já, jovem!